Amém. 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 Então é sempre... Vou tentar não usar os meus óculos, que está cada vez mais complicado, mas as letras agora estão grandes. Eu queria partilhar convosco uma história de dois homens, uma história muito interessante. É uma personagem, Mefibosete e David. Amém? É uma história que me encanta muito e que traz alguma revelação ao meu coração. E queria partilhar alguns destes passos. E o tema desta palavra é restaurando a identidade, restauração da nossa identidade. Amém? E nós vamos ler em 2 de Samuel e vamos passar alguns versículos de seguida. E a história é simples. David, é a história onde David é o rei, onde finalmente David chega a rei. Já não é um jovem pastor, ele passou por tantas dificuldades, escondido em cavernas, alvo de perseguições, alvo de rejeição, de traição. Mas finalmente ele, após alguns anos, é rei. A coroa está na sua cabeça e ele está a reinar sobre Israel. E neste momento muitos poderiam pensar que é o tempo de avançar, de construir, de estabelecer a sua realidade, garantir o seu futuro. Mas David faz algo interessante. Ele volta para trás, ele olha para trás e faz uma pergunta muito intencional. E lemos em 2 de Samuel 9:1: E disse David: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Isto é uma pergunta muito interessante, não é estratégia, é aliança. Anos antes, não sei se conhecem a história e depois poderão ler os capítulos atrás. David tinha feito uma aliança com Jonatas, uma aliança baseada no amor, na fidelidade, na parceria, na lealdade. E ele tinha garantido, Jonatas tinha reconhecido que David seria o rei, e David prometeu sempre cuidar da vida da família de Jonatas. E esta foi uma aliança contínua. E nesta altura a casa de Saul já não era uma ameaça, já não havia o temor e a perseguição, mas ainda assim David lembrou-se da aliança e continuava a falar mais alto a aliança que tinha feito com Jonatas. Mais do que as circunstâncias, a aliança permaneceu. E é aqui que começa a restauração da identidade. Não com esforço, mas com o rei a lembrar-se. David lembrou-se. Não é? Há alguém da casa de Saul, há alguém a que eu possa mostrar benevolência, há alguém a que eu possa voltar e cumprir a minha promessa. Não é? E às vezes nós, se calhar sou só eu, mas às vezes nós estamos a perguntar a Deus: será que Deus me esqueceu de mim? Não sei se vocês já passaram por estes momentos onde a vida parece confusa, onde parece que nada faz muito sentido, onde parece que o nosso progresso é lento, parece que queremos chegar a algum lado e nunca conseguimos, onde não sei se estamos nesta fase, mas porventura já passámos por esse momento onde o silêncio parece que é ensurdecedor, onde parece que nada acontece. Mas a pergunta de David mostra o contrário. David pergunta: há alguém? David se preocupa, David lembrou-se, e assim como Deus também se lembra de nós, não é? Lembra-se de nós, onde nós estivermos, conforme como nós estivermos. Ele lembra-se, independentemente do tempo que passou, independentemente das circunstâncias, da estação onde nós nos encontramos, Deus lembra-se de nós. E hoje Deus lembra-se da tua vida, hoje Deus lembra-se de onde tu estás e de quem tu és. E em Salmos 23:6, lemos esta promessa que é fundamental na nossa vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isto é uma promessa, é uma realidade. Deus não se esquece de nós e nós habitamos continuamente na sua presença e por longos dias, e o seu amor está sempre connosco. Não é? E neste caso, David é a sombra de Jesus. Jesus é o verdadeiro rei. Não é? Jesus é o nosso rei. E ele lembra-se de nós. Ele lembra-se de nós ainda antes de nós o procurarmos, ainda antes de nós orarmos, ainda antes de nós sermos sarados. Jesus lembra-se de nós. Jesus lembra-se de ti, Jesus lembra-se de mim. Independentemente de como estás, Ele lembra-se. Não é? E Ele está sempre a pensar em nós. Sempre. Ainda antes de fazermos qualquer coisa, ainda antes de compreendermos o que nos aconteceu, Jesus lembra-se de nós. A restauração da nossa alma, a restauração da nossa identidade, não começa quando nós buscamos Deus, mas quando o Rei chama por nós, quando Ele busca. E hoje a tua restauração começou porque Jesus se lembra de ti. Não porque tu te lembras de buscar a Deus, mas porque Ele está à tua espera. Ele busca-te, Ele procura incessantemente a tua presença.
Eh, para nós continuarmos a construir esta história, e lemos em 2 de Samuel 9:3, e disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquiar, o filho de Amiel, em Lodebar. A pergunta de David é respondida com algum cuidado. Ziba explica que há alguém da casa de Saul, alguém ainda da descendência de Saul, mas logo vem a descrição: ele é coxo de ambos os pés e ele está em Lodebar. Esta é uma frase com um peso muito profundo. Lodebar não é apenas um lugar, é uma condição. E o significado de Lodebar significa lugar sem pasto, onde nada cresce, um lugar sem comunicação, onde as vozes se calam. Este é o significado de Lodebar. Um lugar sem pasto, onde nada cresce, onde não há comunicação, onde as vozes se calam. E a história de Mefibosete ainda é mais pesada, porque Jonatas era filho de Saul, Mefibosete é filho de Jonatas, significa que ele tinha a linhagem real, ele tinha o sangue do rei, ele supostamente seria o herdeiro do trono. Mas, no entanto, nós vemos que Mefibosete não vivia no palácio, vivia num sítio ermo, sem crescimento, sem comunicação, num silêncio. Não é? E às vezes muitos de nós vivemos em Lodebar. Muitos de nós continuamos a viver num sítio sem crescer. Não é? E muitos continuamos a vir à igreja e acreditamos em Deus na mesma. Participamos em todas as atividades da nossa igreja, mas parece que há áreas na nossa vida que continuam sem crescer. Há áreas da nossa vida que continuam paradas, no silêncio. E Deus, não porque Deus não esteja presente, porque Deus está sempre presente, mas porque há feridas na nossa alma que não foram tratadas. Há feridas profundas que não foram lidadas. E continuamos. Deus está presente, Deus está ali ao nosso lado. Nós vimos à igreja, mas parece que dentro do nosso coração há tanta coisa que ainda não foi trabalhada, não foi lidada. E a pergunta hoje que é feita: será que há alguma área na minha vida onde eu não tenho crescido? Será que a minha alegria tem sido afetada? Será que a minha confiança em Deus e nos homens tem sido afetada? Será que a minha capacidade de confiar nas pessoas tem sido afetada? Será que eu tenho confiado o suficiente em Deus? Amém? E será que eu tenho um sentido de chamado da parte de Deus? Esta é a pergunta que fica. Não é? E David não desqualificou Mefibosete. David não disse: olha, quando ele estiver curado, trago-o à minha presença. Não, tragam como ele está. E Jesus chama-nos como nós estamos, com a nossa ferida, com a nossa coxear, a nossa deficiência. Jesus chama-nos como nós estamos. E Jesus chama-nos, não está à espera que nós estejamos sarados e prontos para fazermos o seu trabalho. Ele chama como nós estamos. Ele chama-nos para sarar-nos e recomeçarmos, e restaurar a nossa identidade, e a trazer o crescimento à nossa vida. Nós lemos em Isaías 61:1, e é isto que Jesus é para nós: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura aos presos. Jesus faz isto. Este é o Jesus. Este é o Deus que chama por nós. Este é o Deus que nos acolhe. Este é o Deus que está à espera de nos receber, independentemente de que nós estamos, para nos curar, para nos restaurar. Amém? E para compreendermos um pouco mais a história de Mefibosete, como é que ele foi parar a Lodebar, podemos ler em 2 Samuel 4:4, e diz: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, que era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E Ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Uma história interessante. E é um momento de caos. Havia guerra, Saul, Jonatas, Ama, no seu desespero de fugir e salvar a vida do pequeno rapaz de 5 anos, sai a correr, ele cai. Imagina, um rapaz de 5 anos já não é propriamente um bebê, mas tal foi a queda que ele ficou incapacitado, não é? E deixou cair. E neste caso,
Não foi intencional. Não foi intencional. Eu acredito que a ama não lhe fez de propósito, não o tirou para que ele ficasse aleijado. Não foi por maldade, com certeza, mas aquela situação foi permanente. A incapacidade foi permanente. E algumas feridas que nós carregamos na nossa alma, na nossa vida, não vêm do ódio, mas muitas vezes vêm do medo, da pressão, ou de pessoas que fizeram o seu melhor em situações difíceis. Aquela mulher fez o seu melhor, mas numa situação difícil trouxe uma deficiência permanente àquela criança. E às vezes nós podemos passar por situações dessas, onde o impacto permanece, onde o impacto pode ser profundo. E muitas vezes este problema dos 5 anos de idade é uma ferida precoce, é algo que aconteceu na nossa vida, onde nós não tivemos culpa nenhuma, mas que condiciona o nosso caminhar. Condiciona o nosso caminhar. E se esta deficiência, se esta ferida não for curada, ela silenciosamente começa a fazer parte de nós, começa a fazer parte da nossa vida, começa a ser parte da nossa identidade. Ele é um coxo. Ele é um coxo. Ele não é o filho do rei, mas ele é um coxo. E muitas vezes estas feridas, se não são tratadas, trazem um impacto. E nós caminhamos e não confiamos nas pessoas, não confiamos nos outros e, acima de tudo, não somos reais uns com os outros. Não é? E não sei se alguma vez a vida nos deixou cair desta forma. Não sei. Cada um tem a sua história. E porventura poderão ter encontrado situações onde nada conseguimos fazer, mas mudou para sempre a nossa vida. Não é? Mas sabem, Deus não ignora a queda. Deus não se esquece dessa queda. Mas também Deus não quer que a queda e a ferida definam o nosso futuro. Esse não é o objetivo. David não vê Mefibosete como alguém estragado, mas Jesus não te vê também como irremediavelmente danificado ou quebrado. Não é? Jesus vê-nos como nós somos. Ele quer-nos à sua presença. Em Salmos 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Esta é a promessa. Jesus nos livra de todas. Jesus nos livra de todas, todo o mal. E se alguém tem alguma dúvida, a palavra o diz, não sou eu. A queda faz parte da história, mas não é o fim. A queda faz parte da história, molda um período, mas não é o fim. Jesus quer mudar a nossa vida. Jesus está interessado em restaurar a nossa identidade. O nome original de Mefibosete era Merib Baal. Bem, eu não sei falar nem hebraico, nem algo assim parecido, mas é algo assim, Merib Baal. E Merib Baal significava força e superação. Mas esta não era a realidade de Mefibosete. E parece que muitos anos passados em Lodebar mudaram a forma como ele se via a si próprio. Diz em 1 de Crónicas 8:34, e filho de Jonatas foi Merib Baal, e Merib Baal gerou a Mica. Quando finalmente, seguindo a história, Mefibosete se apresenta perante o rei, não sei se sou eu que estou a fazer ruído, perante o rei, ele não vinha com esta confiança de Merib Baal, homem de força, pelo contrário. Não é? E lemos em 2 Samuel 9:8, e então se inclinou e disse, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Era esta a posição de Mefibosete. Ele achava-se tão indigno. Lodebar tinha moldado por completo o seu coração. Tinha moldado, não era apenas o lugar onde ele morava, mas era a sua identidade. Era a sua identidade. Já não era só o sítio, Rua Malaquias de Lemos, não, mas era a sua identidade. Ele era moldado por o lugar onde estava. E o tempo e o silêncio deram-lhe um novo nome. Passou de Meribal para Mefibosete. Alguém que não tinha valor. E muitas vezes é isto que acontece connosco. Quando a dor fica demasiadamente tempo sem ser falada, sem ser partilhada, começamos a colocar rótulos em nós mesmos. Certo? Quantos de nós já passamos por situações onde a nossa dor é nossa e ninguém tem que saber mais nada, não é? E continuamos dia após dia, e isso passa a ser uma prisão, passa a ser um rótulo, não é? Começamos a pôr uma etiqueta, aqui um post-it, és um coxo, és um falhado, não é? Porque simplesmente não trabalhamos, não tratamos
dessa nossa dificuldade, dessa nossa ferida. E David, quando Mefibosete chega, David não corrige a Mefibosete, mas ele restaura a sua posição. Ele restaura a posição de filho do rei. E Jesus faz o mesmo connosco. Jesus não corrige a nossa vergonha, mas ele substitui a vergonha pela verdade. Ele substitui aquilo que é a nossa condição por aquilo que ele diz que nós somos. Não aquilo que nós vemos por nós mesmos, mas aquilo que ele vê através do seu sangue. E esta é a realidade. Jesus não nos vê como nós nos vemos. E diz em Isaías 62, 2: e as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome que a boca do Senhor nomeará. Amém? Jesus não nos vê como coxos. Jesus vê-nos como filhos. E a restauração da identidade começa quando Deus fala mais alto que a nossa dor. Mas Deus fala sempre mais alto que a nossa dor. Importa que nós ouçamos a sua voz. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, a restauração começa. Acima da nossa dor. Quando Deus fala mais alto que a nossa dor no nosso coração, aí começa a restauração. O que temos de fazer? Ouvir a voz de ouvir a promessa. Estar no coração certo para que Deus possa começar a restaurar a nossa condição. E David não fica só pela libertação. 2 Samuel 9 e 10, nós lemos: então chamou David a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu servo. Trabalhar-te-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. David chama Mefibosete para si, Mefibosete para perto de si, e ele restaura-lhe as suas terras, restaura-lhe a sua posição, concede-lhe não só isso, mas algo muito profundo, um lugar à mesa do rei. Não só lhe restitui as terras, mas disse: não, vens morar para o pé de mim, vens comer à minha mesa diariamente. E isto, a restauração, não é um momento isolado. É como dizem aqui a palavra, continuamente. E a restauração não é um processo, não é hoje que termina, mas é um processo que muda e torna-se o nosso modo de vida. Nós somos restaurados. Eu não fui restaurado naquele dia e depois volto a ser quebrado. Mas Deus quer que a nossa restauração seja um modo de vida, um processo, mas um modo de vida, onde continuamente eu estou sentado à mesa do Rei. Amém? Eu não sei, nunca estive sentado à mesa de um rei, mas imagino estar perante Jesus, sentado à mesa, e quão fantástico é. Mas nós podemos ter isso hoje, certo? Não é só na eternidade. Hoje Jesus chama-nos para estar sentado à sua mesa. Não é? E a identidade não é restaurada à distância. Jesus não lhe mandou um WhatsApp: olha, Mefibosete, tens as tuas terras, agora goza delas. Não. Nem lhe mandou um fax, nem um mensageiro. Não. Vem para perto de mim. Na minha presença, junto ao meu coração, aí há restauração. Não é à distância, mas a restauração é através de relacionamento. Relacionamento conta. Relacionamento é o ponto-chave. E quanto mais próximos estivermos de Jesus, mais restaurado nós estamos, mais próximos estamos de ouvir a voz do seu coração. Parece que quando estamos encostados ao seu peito e ouvimos o bater do seu coração, aí começa a restauração. E diz em Efésios 2,19: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? O pastor está sempre a falar da mesa, e acho que é uma identidade da nossa igreja. A mesa é para os filhos e para as filhas. A mesa é para a família, a mesa é onde nós pertencemos. Claro, há lugar para o estrangeiro, há lugar para o convidado, para o sobrevivente, mas aquele que quer fazer parte da família, ele tem um lugar à mesa. Lá em casa todos sabem onde é que cada um se senta, não é? Quando pomos a toalha, ninguém se senta assim à toa, não é? Claro, o chefe tem o seu lugar, não, mas cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu lugar e ninguém ocupa o lugar do outro. Não é? E nós temos o nosso lugar à mesa de Deus. Nós todos temos lugar, nós todos pertencemos à sua família, nós todos somos filhos, não é? E é importante que nós hoje saibamos responder esta pergunta: sou um convidado ou sou parte da família? Se me sinto como um convidado, só tenho um caminho: fazer parte da família, dar este passo,
de fazer parte da família, dar este passo de reconhecer a minha ferida, permitir que Jesus restaure e me cure, e eu assim me sento à sua mesa. E já sei que tem lá um nomezinho na mesa a aguardar o meu lugar. E esta é a posição. Diz em Lucas 22:30, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino e vos assentais sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E é isto que Jesus quer, sentados à mesa. E sair de Lodebar, e as músicas que hoje cantámos, parecia que havia uma série de frases que vinham fundamentar esta passagem. Foi muito bom. Não combinámos nada, graças a Deus por isso. Mas Lodebar não é uma questão de perfeição. Sair de Lodebar não é uma questão de perfeição, mas é uma questão de proximidade. Eu não tenho que ser perfeito para chegar à presença de Deus. Eu não tenho que ser perfeito para estar na presença de Deus. Mas quanto mais próximo estou dele, mais eu sinto a sua presença. Amém? E estou quase a terminar, irmãos. Mas a história ainda não termina com Mefibosete simplesmente sentado à mesa do rei e a comer. Todo aquele banquete sempre fantástico. Mas a Escritura ainda nos diz algo muito interessante. Em 2 Samuel 9:13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto contínuo comia à mesa do rei. Ele não só comia à mesa do rei, mas a sua morada mudou. O seu ambiente mudou. Ele morava com o rei, no palácio, em Jerusalém. E o seu futuro também mudou, seguramente. Já não está naquele lugar de um ermo sem crescimento, sem comunicação, num silêncio, mas estava na presença do rei, a morar na casa do rei. E a restauração não foi só sobre curar o passado. Jesus não está só interessado em curar as nossas feridas e restaurar a nossa vida, mas Ele está interessado em moldar a nossa vida para aquilo que vem a seguir. Jesus não restaura apenas para nos sentirmos felizes, contentes, vimos ao domingo e estamos todos alegres, finalmente restaurados, mas Ele tem uma missão para nós, Ele tem uma chamada para nós, Ele tem um objetivo para cada um de nós. Amém? E a identidade, a restauração de identidade implica restaurar a nossa missão também. Amém? Quando Deus nos restaura, Ele não está a restaurar apenas aquilo que está quebrado, mas Ele reposiciona-nos para vivermos, para liderarmos, para influenciar as outras pessoas com aquilo que nós somos. Com aquilo que nós somos. A restauração não é um produto final. A restauração é o início da nossa missão. Nós influenciarmos aquilo que está à nossa volta. É isso que Jesus quer. É isso e a restauração não é um fim em si mesmo, mas quando nós assumimos a nossa identidade de filhos restaurados, como o pastor diz, somos inteiros. E nessa posição nós influenciamos outros. Nessa posição nós alcançamos aquilo que está à nossa volta. Os outros olham para nós como alguém de facto restaurado, porque nós cumprimos a nossa missão. E durante muitos anos Mefibosete foi definido por aquilo que lhe tinha acontecido. Mas a proximidade com o rei, o estar todos os dias na presença do rei, a comer à sua mesa, mudou completamente a sua vida. Transformou a forma como ele se via a si mesmo, como os outros o viam e a forma como ele caminhava pela vida. Ainda que continuasse a caminhar coxo, mas ele já estava na casa do rei. Ele já se via a ele como membro da família do rei. E é isso que Jesus quer. Jesus restaura-nos para nós influenciarmos aquilo que está à nossa volta. A identidade cresce quando a presença é praticada. A identidade cresce quando a presença é praticada. Quando nós estamos na presença diariamente, a nossa identidade é fortalecida. Se alguém não sabe o que é, nem o que Deus tem para si, presença de Deus. Estando na presença, Deus se revela, Deus traz. E é isto que nós, quando somos restaurados, quando a nossa identidade é restaurada, nós sabemos quem somos. Certo? Sabemos quem somos, não temos dúvidas. E também sabemos quem não somos. As mentiras do inimigo, as mentiras do diabo deixam de fazer sentido. Eu sou um filho amado, eu sou um filho aceito na presença de Deus, eu sou um filho restaurado. Deus não olha para mim com a minha falha, mas olha pelo sangue do Cordeiro que foi derramado e vê-me como santo, como justo, como filho amado que se pode sentar no colo do Pai, não é? E desfrutar da sua presença. E é esta a posição. E a restauração clarifica a identidade. Quando nós somos restaurados, sabemos quem somos, sabemos o que é que Deus tem para nós, claramente. Não é?
E Jesus, sendo o verdadeiro Rei, Ele faz o mesmo connosco. Quando nós permanecemos com Ele, nele, na videira, os rótulos caem. As classificações e aquilo que os outros dizem de nós não deixa de ter sentido. Nós passamos a viver a partir de sermos inteiros. Sermos inteiros. Aquilo que nós somos. Filhos amados, filhos sarados. Em 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, e eis que... Amém. Então todos sabem qual é a nossa condição. Esta é a nossa realidade. Nós somos uma criatura nova. O velho passou. As coisas velhas deixaram de fazer sentido. Não é? E eis que tudo se fez novo. Esta é a nossa realidade. É isso que nós estamos, na presença do Rei, sentado à mesa, a comer as iguarias na presença de Deus. Esta é a nossa realidade. Tudo se fez novo. Não é? E será que nós hoje estamos à mesa do Rei? Amém? Se não estamos, podemos estar. Amém? E nós não fomos apenas restaurados para voltar ao Lodebar. Nós fomos restaurados para sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Amém? Para ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nada mais do que isso. E esta é a nossa posição hoje. Não é? E o convite é que nós olhemos para o nosso coração. Possamos encontrar alguma ferida que ainda não foi tratada. Se nós nos sentimos ainda coxos, deficientes, limitados, se o pecado tem amarrado o nosso coração, se a vergonha tem condicionado, se o medo tem limitado as nossas decisões, hoje é o dia. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Amém? E deixar que o Espírito Santo fale na nossa vida. Hoje não ouvimos apenas uma história antiga. Não ouvimos apenas uma história antiga, fomos convidados a entrar. Porque Lodebar não é apenas um lugar do passado, é um lugar onde muitos ainda vivem por dentro. Um lugar onde o crescimento parou, onde a identidade foi diminuída, onde aprendemos a sobreviver em vez de viver. Mas a boa notícia é que o Rei ainda hoje me pergunta, o Rei ainda hoje procura, ainda chama pelo meu nome, ainda prepara um lugar à sua mesa para mim. David não esperou que Mefibosete mudasse. Chamou como estava. Jesus faz o mesmo contigo e comigo. Talvez gostássemos de acreditar que já devíamos estar melhor, mais fortes, mais seguros, mais inteiros. Mas o reino de Deus não funciona a partir da performance, mas funciona a partir da proximidade. Hoje o convite não é para fazermos mais, mas para nos aproximarmos mais. Não para explicar porque não merecemos, mas para aceitar que pertencemos desde o início. Não somos convidados tolerados, não somos um sobrevivente espiritual, não somos definidos pela nossa queda. Somos chamados à mesa, somos família. Né? E hoje, Lodebar não tem que ser a nossa morada. A mesa do Rei está preparada. Há um lugar à mesa com o nosso nome. Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Deus, nós queremos estar contigo, sentado à Tua mesa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu chamas-nos pelo nosso nome, Senhor. Deus, obrigado porque Tu queres restaurar a nossa vida, Senhor. Tu nos chamas para nos restaurar e sermos filhos inteiros a servir o Teu nome, Senhor. Pai, nesta manhã, que o Teu Espírito Santo revele a cada um de nós as áreas onde nós não temos crescido, onde não temos permitido que Tu restauras as nossas vidas. Abrimos o nosso coração, Espírito Santo, fala a nossa vida e Te agradecemos, Deus, porque Tu nos acolhes à Tua presença, Tu nos chamas pelo nosso nome, Tu nos restauras, nos dás vestes novas, nos sentas à Tua presença, Senhor, e podemos desfrutar, Deus, podemos desfrutar da Tua promessa, da Tua presença. Amanhã Te louvamos, Deus, Te louvamos, Deus, Te louvamos, Deus. Muito obrigado, Jesus. Te abençoe.